Antes de você abrir o texto, eu quero iniciar, talvez pelo final, te dando um conselho. Nunca cometa a loucura de duvidar da justiça divina. Nunca cometa a loucura de achar que Deus não está vendo as coisas. Ele é o Senhor soberano, que vê todas as coisas, que está no controle de todas as coisas e tem poder para fazer todas as coisas. Nunca cometa a loucura de duvidar da justiça divina. Abra comigo a sua Bíblia, no livro dos Salmos, no Salmo de número 73, meus irmãos, e nós vamos ler nesse momento apenas os versos 21 e 22, mas eu convido você a manter a sua Bíblia aberta, porque depois nós vamos meditar em outras partes desse Salmo, Salmo de número 73, nos versos 21 e 22, a palavra do Senhor nos diz assim: quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, e era como um irracional à tua presença. Vamos orar. Senhor, a tua palavra foi lida, e nós, o teu povo, estamos aqui prontos para te ouvir. Por isso pedimos, fale conosco e nos edifique, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos olhar para este salmo, meus irmãos, para que possamos meditar rapidamente sobre esta temática, que é uma pergunta: vale a pena ser justo em um mundo dominado pela injustiça? Quem de nós nunca se fez essa pergunta? Quem de nós nunca, ao observar as coisas à nossa volta, nunca se fez esta pergunta? Quem de nós nunca perguntou: será que vale a pena ser fiel a Deus? Com tantas lutas, com tantas dificuldades, com tantos problemas, será que a vida que eu tenho levado, de sacrifício, de dedicação, de esmero na presença do Senhor, vale a pena? Parece que pessoas que não estão nem aí para Deus, vivem uma vida tranquila, vivem uma vida próspera, vivem uma vida em paz, e parece que aos crentes é destinada somente a cruz, o sofrimento, a luta. Pessoas que debocham de Deus, pessoas que caçoam do nome do Senhor, pessoas sem o menor compromisso com Deus, e muitas vezes debocham do próprio povo de Deus. Quem de nós nunca se perguntou por que que Deus não pesa a mão? Por que que Deus não faz como fazia no passado? E com o peso da sua glória, consuma os injustos, pecadores, caçoadores e pessoas que vivem sem o menor compromisso com Deus, ao passo que parece que o povo de Deus enfrenta sofrimentos, lutas e adversidades, que muitas vezes nos fazem pensar: vale a pena ser fiel? Vale a pena ser justo num mundo de injustiça? Essa pergunta, meus irmãos, já foi feita no passado por muitos servos de Deus antes de nós. Esta é uma inquietação que acomete não somente a esta geração do século 21, é uma inquietação que acometeu e acomete e acometerá o povo de Deus até que Jesus venha, porque vivemos no deserto espiritual, mas caminhamos para Canaã celestial. A caminhada no deserto muitas vezes é sofrida,
E talvez, por algum lado, algumas pessoas que não estão nem aí para Deus, parecem caminhar com tranquilidade, ao passo que nós enfrentamos as lutas. Esse salmo, meus irmãos, é um salmo de Asaf. Asaf era um dos líderes da adoração lá no templo de Davi, um daqueles levantado pelo Senhor para ser um dos levitas. O comentarista João Calvino, ele comentando esse salmo, ele diz que o autor desse salmo é Davi, e que Asaf talvez fosse como aquele que ministrava o cântico, e cantando e celebrando ao Senhor, talvez é como se apropriasse desse salmo, como se o fizesse ser considerado de autoria de Asaf, mas a autoria, segundo Calvino coloca, é de Davi. Aqui a nossa Bíblia traz, a identificação de Asaf. De nada nos importa, meus irmãos, quem é o autor, se este ou aquele. Importa-nos tão somente a verdade que é compartilhada aqui na palavra do Senhor. Este salmo, ele começa pelo final. Por isso eu comecei também pelo final, dizendo a você, não cometa a loucura de duvidar da justiça divina. Não cometa a loucura de achar que Deus não está vendo, que Deus está cego, que Deus não é mais soberano, que Deus não é mais o Senhor da terra, e que talvez os ímpios é que a dominem e causem sofrimentos no povo de Deus. O salmista começa aqui, meus irmãos, no versículo 1, pela conclusão, dizendo assim: com efeito, Deus é bom para Israel, com os que de coração e para com os de coração limpo. Ele começa então este que é o terceiro livro dos Salmos, e estes então considerados aqui Salmos de Asaf, e a maioria deles, pelo menos 10 desses salmos, o Salmo 73, que é esse que nós estamos considerando, e vai até o Salmo de número 89, o terceiro livro dos Salmos. O primeiro é do capítulo 1, do Salmo 1 até o 41. O segundo, do 42 até o 72, o quarto, do 90 até o 106, e o quinto livro, do 107 até o 150. Alguns comentam que o livro dos Salmos é como se fosse uma mini-bíblia. Lutero chega a dizer que é uma miniatura da Bíblia, um resumo de todas as Escrituras. Porque o livro dos Salmos trabalha verdades aqui, nessas cinco partes que é dividido o livro dos Salmos, verdades que perpassam por toda a Sagrada Escritura. Uma particularidade que tem o livro dos Salmos, é que o livro dos Salmos é como se fosse o coração do crente falando a Deus. Muitas vezes, meus irmãos, nós nos sentimos representados quando lemos alguns salmos, porque são salmos que falam diretamente de situações, muitas vezes, nas quais nós estamos vivenciando. Conflitos, adversidades, dificuldades e problemas com os quais nós lidamos. Por isso, este salmo, este livro, é considerado como um resumo de toda a Sagrada Escritura, uma mini-bíblia, como disse Lutero certa feita. E aqui o salmista Asaf, de novo, traz à tona, meus irmãos, um questionamento, uma inquietação, uma dificuldade de entendimento que é muitas vezes manifestada também por nós, o povo do Senhor, nos nossos dias. Cremos num Deus que é soberano, cremos num Deus que tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. E muitas vezes, ao olharmos para este Deus soberano, todo-poderoso, esse Deus justo e fiel, que tem promessas para nós, esperamos dele uma ação no tempo em que nós idealizamos como sendo o tempo correto. E muitas vezes ficamos inquietos quando percebemos que Deus não age como nós gostaríamos que ele agisse. Esta foi a inquietação de Asaf, e uma inquietação, meus irmãos, perigosa.
não cometer a loucura de duvidar da justiça e do poder de Deus, porque o risco iminente de nos desviarmos da fé, de abandonarmos a esperança. A divisão aqui, meus irmãos, ela tem pelo menos 3 bases principais. Do verso 2 até o verso 12, nós temos a primeira divisão, quando Asaf, ele vai estar como que um crente na janela, olhando a vida do ímpio. E nesta posição, ele correrá um grande risco. Na segunda divisão, que vai do verso 13 até o verso 16, ao olhar a vida do ímpio e refletir sobre a impunidade, Asaf segue neste caminho e então vai à beira da loucura questionar a sua própria justiça e a sua fé e a sua caminhada. Será que vale a pena tudo isso? E depois, meus irmãos, no final aí, na terceira divisão, que vai do verso 17 até o verso 24, é uma mudança completa de situação e começa com a expressão até que. Existem 2 lugares para que nós possamos estar, e nós vamos ver esses 2 lugares aqui, e ao final a intenção é que com a graça de Deus possamos escolher o lugar mais correto. Então, meus irmãos, aqui no verso 2, Asaf diz assim: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco me faltou para que eu desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. E ele começa aqui com essa expressão, quanto a mim, porque já disse, Deus é bom. É como se, em outras palavras, Asaf dissesse assim: Deus é bom, eu sou mau, eu sou pecador. Quem há que se compare ao Senhor? Quem há que possa questionar a justiça, a soberania, o poder e a glória de Deus? A nós, meus irmãos, só nos pertence o corar de vergonha. E então ele diz aqui, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, quase que eu escorreguei, quase que eu caí, quase que eu abandonei o Senhor. Porque ele então diz, eu invejava a prosperidade do ímpio. A coisa mais louca que nós podemos imaginar, meus irmãos, é um crente invejando a vida de um ímpio. Porque tudo que o ímpio tem é o mundo que ele vive. Tudo que aqueles que não creem em Jesus têm, talvez seja o dinheiro que possam somar nesta vida. Os prazeres transitórios e passageiros de uma vida na terra que pode chegar a 80 anos, ou em havendo vigor, como disse Salomão, a 90 anos. E muitas vezes é canseira e enfado. Homens que trazem toda a significação da sua vida nesta que é passageira e transitória, e que Jesus diz: aqueles que não têm nada a oferecer a Deus. Louco, se hoje te pedirdes a tua alma, o que tens guardado? Nada. E Asaf aqui, então, se coloca nesta posição, e por causa disso ele diz que quase abandonou a fé. O olhar na direção errada, meus irmãos, nos faz questionar o poder de Deus, nos faz questionar o agir e a ação do Senhor. Quem de nós nunca se incomodou com as injustiças do mundo que nós estamos vivendo? Quem de nós nunca questionou o estado das coisas no mundo em que nós estamos vivendo? Mas não se engane, meus irmãos, sofrimentos iguais aos nossos estão se cumprindo na nossa irmandade espalhada por toda a terra. Não se engane, antes de nós, homens e mulheres já sofreram, e talvez, quem sabe, até mesmo mais do que nós.
mas foram fiéis ao Senhor, a despeito do sofrimento, da luta, da adversidade e da dificuldade, nos moldes do que nos diz Hebreus, homens dos quais o mundo não era digno, mas foram fiéis até o fim. E aqui, quando Asaf se põe, meus irmãos, a observar a vida do ímpio, do versículo 3 até o versículo 12, ele vai fazer aqui uma descrição desta vida ímpia, que parece ser vantajosa. Parece que é mais vantajoso viver a injustiça do que a justiça, cometer o pecado do que viver em santidade, roubar do que ser honesto, viver na contramão daquilo que é esperado pela palavra de Deus, do que naquilo que é ensinado nesta palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Parece, meus irmãos, só parece, mas a vida ímpia, injusta, sem temor a Deus e achando que nada pode acontecer, um dia todos comparecerão diante do tribunal do Senhor. Todos haverão de dar contas a Deus. Rapidamente a leitura, não vou entrar em cada situação que ele coloca aqui, mas ele diz assim: eu invejava, e diz assim então, porque para eles, o verso 4, não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens, daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, montejam e falam maliciosamente da opressão, falam com avidez. Contra os céus desandam a sua boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam a sua riqueza. Inquietações, meus irmãos, que nós muitas vezes, ao olharmos à nossa volta, ao olharmos para a direção errada, cuidado com a janela. A janela pode ser boa, mas pode fazer você ver coisas também que não deveria. Existem pessoas que adoram ficar na janela, né, olhando a vida dos outros, ou debruçado na varanda. Nós temos a figura das namoradeiras, né, que ficavam lá debruçadas na varanda, olhando a vida passar. Cuidado com a ociosidade, cuidado com a improdutividade, cuidado com a mente vazia, que segundo dizem é oficina de Satanás. Porque se você não ocupar a sua mente com a palavra de Deus, alguma coisa ocupará a sua mente. E Asaf ocupa a sua mente com esta inveja dos soberbos, dos ímpios, que quase o levou a abandonar o caminho do Senhor. E ele continua nessa toada, meus irmãos, quando no verso 13, ele traz uma constatação, vamos assim dizer, desta observação que ele faz. A coisa que já estava ruim, agora piora. Se já era uma loucura invejar o ímpio, se já era uma loucura sentir desejo pelaquilo que não glorifica a Deus e que parece ser bom, mas como disse Salomão, caminhos que parecem ser bons, mas ao final são caminhos de morte. Se já era uma loucura isso, essa loucura agora continua. E o verso 13 ele diz assim: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as minhas mãos na inocência. De que adianta ser crente, se parece que é o ímpio que prospera? De que adianta servir a Deus, se parece que tudo que é errado é o que está certo? De que adianta lavar as nossas mãos na inocência, se os injustos, culpados com mãos cheias de sangue, parecem prosperar e viver vida tranquila? Que risco, meus irmãos, quando olhamos na direção errada.
Que perigo corremos quando deixamos de olhar para Deus e olhamos para os homens. Que risco corremos de resvalar os nossos pés, de abandonarmos a fé, de perdermos a esperança e de questionarmos inutilmente: conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Parece ser inútil. Viver em santidade para quê? Viver em compromisso com Deus para quê? Tanta coisa errada nesse mundo. Tanta gente errada se dando bem. Tudo de cabeça para baixo. Crentes sofrendo, ímpios celebrando. Crentes gemendo, ímpios sorrindo. Crentes lutando, ímpios celebrando vitórias. De que adianta servir a Deus se é para enfrentar o sofrimento? Ele diz aqui então, de uma maneira exagerada, que a maioria dos comentaristas dizem, o verso 14: pois de contínuo sou afligido a cada manhã, castigado. E aí então, meus irmãos, ele traz aqui no verso 15, uma questão importante para todos nós, quando às vezes fazemos questionamentos como esses, e ele fala assim: se eu pensar em falar tais palavras, já me teria traído a geração dos teus filhos. O só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. Sabe aquelas coisas que às vezes você pensa, mas você não tem nem coragem de falar? Aqueles questionamentos que às vezes você faz, mas você fica assim: gente, se alguém me ouvir falando isso, vai achar que eu não sou nem crente mais. Vai achar que eu desviei da igreja, que eu abandonei. Então, muitas vezes, nós guardamos para nós. Nós abafamos em nosso coração. Nós não colocamos para fora. E muitas vezes, nós vamos sendo sucumbidos por esses questionamentos. Nós vamos sendo abafados por esses questionamentos. Se não tivermos com quem falar, irmãos que possam nos ouvir, fale com Deus. Abra o seu coração para Deus, traga os seus questionamentos para Deus, traga as suas questões para Deus, mas não deixe de falar daquilo que te incomoda, porque você é ser humano e não é errado nós às vezes questionarmos certas coisas. E Asaf diz aqui então, só de pensar sobre isso, para poder entender, eu achei muito pesado. E às vezes nós ficamos assim também, só pensar numa coisa: gente, mas misericórdia, o que eu pensei aqui agora? Meu Deus, será que Deus tem poder mesmo? Será que Deus está preocupado mesmo com esse mundo? Será que Deus não pode fazer alguma coisa? Lembra daquele pai, quando chega para Jesus, e fala assim: Senhor, eu levei o meu filho aos teus discípulos, mas eles não puderam ajudar o meu filho. Se pode, faz alguma coisa. E Jesus olha para aquele pai e fala assim: se podes. Como quem está dizendo assim: você sabe com quem você está falando? Às vezes algumas pessoas falam isso, né? Autoridades humanas. Pessoas que se sentem acima da lei, acima de Deus, acima de todos, acima de tudo e de todos. Intocáveis, invioláveis, tomados de poder. Quem é você para me questionar? O homem, na sua miséria, na sua pequenez, na sua insignificância, se acha o dono da verdade, o dono do poder. Mas basta um toque de Deus e tudo rui, vai ao chão. Mas quando é que isso vai acontecer? Muitas vezes questionamos, meus irmãos. Mas sabe com quem você está falando? Dito por Jesus, significa: eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou aquele que todas as coisas foram feitas por meu intermédio, e sem mim nada do que foi feito se fez. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Lá no livro do profeta Isaías,
No capítulo 40, a pergunta também é esta: a quem me comparareis para que eu lhe seja igual? Por que dizeis, ó Jacó, o meu direito passa encoberto diante do Senhor? Não sabeis, não ouvis que o eterno Deus não se cansa, nem se fadiga, nem se pode esquadriar o seu entendimento? Ele faz forte ao cansado e revigora as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, caminham e não se fadigam. Esse é o Deus Todo-Poderoso. E então aqui, meus irmãos, esta loucura de questionar a Deus, seguida por Asaf. Mas a partir de então, nós teremos uma mudança completa. A sua fé está ligada com o local onde você está. Se você ficar na janela observando o mundo, talvez você poderá cair. Mas se você buscar a Deus e a presença de Deus, Ele te fortalece de maneira sobrenatural. E então aqui diz o verso 17, até que muda a circunstância completamente, até que entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles. Quase me resvalaram os pés, porque eu invejava os ímpios. Quase me resvalou os pés, porque eu falei, de que adianta servir a Deus, se a injustiça domina e parece que dá tudo certo para o injusto? Que adianta tudo isso? Até que entrei no seu santuário, e atinei para o fim deles, até que os meus olhos se abriram, até que de fato eu olhei para a direção correta, até que de fato eu olhei firmemente para Cristo Jesus, o autor e consumador da minha fé. E então, ele chega à conclusão no verso 18, tu certamente os pões em lugares escorregadios, e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como o sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, aos desprezares, desprezará a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu era como um irracional, ignorante na tua presença. Então ele faz aqui uma constatação dizendo, eu estava louco. A maior loucura é questionar Deus. O maior mistério é esperar em Deus, a despeito das circunstâncias e situações. E isso somente pela obra gloriosa do Espírito Santo, que nos faz perseverar até o fim. E então agora, ele contrapõe o que diz no início, e vai dizer, os ímpios que aparentemente prosperam, e que haverão de prestar contas ao Senhor, eu, todavia, no verso 23, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com teu conselho, e depois tu me recebes na glória. Toda a glória do homem se resume a andar pela sua própria vontade, seguir pelo seu próprio caminho, mas a glória do cristão está em ouvir o Senhor dizer, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te tomo pela tua destra direita e digo, não temas, porque eu te ajudo e te sustento. Esta expressão aqui, meus irmãos, eu todavia estou sempre contigo, tu me segura. A segurança do ímpio está no dinheiro, a segurança do injusto está na sua própria força, no seu próprio braço, mas a nossa segurança está no Deus Todo-Poderoso.
Não dependemos de circunstâncias favoráveis para nos mantermos firmes, dependemos única e exclusivamente da ação sobrenatural, poderosa e gloriosa do Santo Espírito de Deus, que nos faz perseverar a despeito das circunstâncias e situações que nós vivenciamos nesse mundo. Tu não somente me seguras, mas ele diz no verso 24, tu me guias, tu me direciona. Por um momento, meus irmãos, ele deixou de ser guiado por Deus e foi guiado pela sua própria carne, pelos seus questionamentos, pelas suas reflexões racionais. Deixou de ser conduzido pela palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, para ser conduzido pelos questionamentos humanos, injustos, limitados, porque quem somos nós para entendermos o que de fato é justiça ou injustiça, o que é justo ou injusto, porque somos injustos por natureza e limitados para entendermos toda a grandeza de Deus. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio, como nos diz o profeta Jeremias, lá em Lamentações capítulo 3, e deve estar ali por volta do verso de número 23. Tu me seguras, tu me guias, e depois, tu me recebes na glória. A esperança futura, meus irmãos, que nos faz perseverar até o fim, que nos faz manter-nos de pé e olhando para o Senhor, seremos recebidos na glória. Enquanto aqueles que se regalam na injustiça, se alegram com os prazeres e constatações e vitórias e coisas deste mundo, sofrerão eternamente num lugar onde há choro e ranger de dentes. Vale a pena ser justo mesmo no mundo de injustiça. Vale a pena ser crente mesmo quando parece que quem prospera é o ímpio, e quem se dá bem são aqueles que debocham de Deus, mas todos haverão de prestar contas ao Senhor. Tu me recebes na glória. E ele conclui essa reflexão, meus irmãos, com os versos 25 a 28, e a pergunta é: quem mais tenho eu no céu? Não há outro a quem eu me compraza na terra. O prazer é encontrado em Deus, e não nas coisas deste mundo. A expressão do salmista no Salmo 37 e no versículo 4, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quem não se satisfaz em Deus, não estará satisfeito com coisa alguma, porque a única satisfação, realização, o único que de fato traz prazer à nossa vida, é o Deus Todo-Poderoso, que nos criou para a sua glória. E então ele continua essa conclusão dizendo assim: ainda que minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem, tu os destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto de Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Vale a pena ser justo no mundo de injustiça? Vale a pena conservar puro nosso coração, quando parece que os injustos é que estão se dando bem? Vale a pena ser crente, quando parece que tudo que está destinado a nós é a cruz e o sofrimento? Vale a pena continuar servindo a Deus e ser fiel a Deus, mesmo em meio a tantas coisas que nós temos visto à nossa volta? Vale, porque não existe loucura maior do que abandonar a Deus. A expressão é que, quem mais tenho eu no céu? E não há na terra quem ou em quem eu me compraza. Tudo que nós temos é Deus. Tudo sem Deus
é nada. Então, viva para a glória do Senhor. Quanto a mim, quanto a você, quanto a nós, a despeito de toda e qualquer situação, bom é aguardar no Senhor. Bom é esperar junto a Deus e colocar no Senhor o nosso refúgio, como nos diz aqui o salmista, e proclamar todos os dias as boas obras, a salvação e os feitos desse Deus que tem cuidado de nós. Que Deus ajude a mim e a você, para que caminhemos firmes e perseverantes até o último dia e para a glória de Deus. Vale a pena ser justo no meio da injustiça. Vale a pena ser crente no meio da descrença. Vale a pena ser santo no meio do pecado. Vale a pena ser fiel a Deus no meio da infidelidade. Um dia, nós ouviremos o Senhor dizer: vinde, benditos de meu Pai, entrai no gozo eterno. Ao passo que os injustos ouvirão: apartai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. De que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que Deus nos ajude, meus irmãos. Senhor Deus, a tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que o Senhor nos mantenha firme, que o Senhor nos faça perseverar, que o Senhor nos ajude a olhar para a direção certa. É na tua presença, é na tua casa, é diante do Senhor que recebemos a verdadeira instrução. Tira os nossos olhos do mundo, tira os nossos olhos desta vida e ajuda-nos a olhar para a eternidade, para a glória do Senhor, para a tua promessa. Fortaleça-nos em nome de Jesus. Amém e amém. E Deus nos ajude. Amém.